Alguns meses atrás, eu fiz um episódio aqui sobre como usar IA na contabilidade. Foi um episódio longo, em que eu basicamente mostrava um caminho meio artesanal. Você pegava uma planilha, pedia para o ChatGPT te ajudar a criar uma fórmula, copiava aquilo, voltava para o Excel ou para o Google Sheets, colava, ajustava, testava e torcia para não quebrar nada. Funcionava, mas era uma gambiarra na real. Passados alguns meses, o que em tempo de IA equivale a uns 3 anos, e hoje trabalhar com dados, especialmente com planilhas, ficou bem mais fácil. No IA Modo de Usar de hoje, a gente vai falar do ChatGPT para Excel e Google Sheets, do Claude for Excel e do Gemini dentro do Google Planilhas. Todos lançamentos recentes e que prometem turbinar planilhas até para quem não ama PROC-V. Tipo eu. Bora lá? No início de maio, agora, a OpenAI atualizou o ChatGPT para Excel e liberou o plano para todo mundo, no Brasil e inclusive para quem usa o gratuito, apesar de ser limitado. Para instalar, o caminho é simples. No Google Sheets, você vai em Extensões, Complementos, Procurar Complementos e busca lá ChatGPT. Aviso que tem um monte de porcaria no meio e você quer esse aqui, assinado pela OpenAI. No Excel, você vai em Página Inicial, procura o ícone de complementos, ChatGPT, instala e entra com a sua conta da OpenAI. Aí aparece essa barra lateral aqui que você pode abrir, fechar, redimensionar. Até aqui parece só mais um chat enfiado no canto da planilha, só que a diferença é que ele não serve apenas para responder pergunta. Ele entende o contexto da planilha e pode fazer tudo o que você faria: criar, atualizar, limpar, enfim, mexer na estrutura do arquivo. Exemplo. Eu tenho aqui uma planilha grande de vendas, a mesma que eu usei no outro episódio. Tipo, eu tenho uma aba de produtos, outra com a lista de vendas, fornecedores, custo, estoque. É o tipo de planilha que muita empresa tem, às vezes exportada de um sistema de ponto de venda, às vezes montada no braço, ou às vezes herdada de alguém que deixou a empresa em 2019 com todas as fórmulas. Antes, eu teria que baixar a planilha, levar para o chat, dizer qual coluna era qual, pedir uma fórmula, colar a fórmula, testar, toda aquela coisa. Agora eu posso simplesmente perguntar aqui dentro da planilha. Dá uma olhada nas vendas, no custo e no fluxo. Me diga quais são os produtos mais rentáveis e quais eu preciso olhar por risco de estoque. Percebe que não tem nenhuma mágica de engenharia de prompt. Eu posso fazer uma pergunta que mistura análise, fórmula e apresentação. Ele pode propor novas colunas, criar uma aba de resumo, apontar quais células ele usou e explicar o raciocínio. No final, ele monta uma visualização e não simplesmente te dá uma fórmula. É tipo, olha essa planilha comigo e me ajuda a tomar uma decisão. No meu teste, ele criou as fórmulas, organizou os resultados e montou um dashboard bem apresentável, saca só. E quando ele usa fórmulas e referências da própria planilha, esse painel tende a continuar útil conforme os dados mudam. Ainda assim, vale a regra de ouro. Confere as fórmulas antes de mandar isso para o chefe, para o cliente ou para a receita. A própria OpenAI coloca esse aviso na documentação e recomenda que você peça um plano e alterne para um modo mais cuidadoso antes de executar. O Claude faz algo parecido, mas com uma diferença importante. Só nos planos pagos e funciona como uma extensão. No meu teste, o serviço da Anthropic colocou um pouco menos de informação metodológica do que eu gostaria, mas o resultado ficou mais bonito, como tudo do Claudinho, aliás. Ele tem um certo bom gosto estético. O Claude também tem limites. Ele não tem suporte completo a recursos avançados como macro, VBA e data tables, por exemplo. Seja como for, você pode usar os dois na mesma planilha, alternando entre o Claude e o chat para uma segunda opinião. Assim, o Gemini também está dentro do Google Sheets, como você esperaria. Você ativa pelo símbolo do Gemini na lateral. O Google diz que ele tem as mesmas capacidades dos outros dois que eu falei. Só que nos meus testes, fazendo as mesmas perguntas, o resultado do Gemini foi bastante pior. Ele respondeu mais no chat, precisou abrir uma outra aba e não chegou tão perto de uma entrega final. Pode melhorar. Provavelmente vai melhorar como todas essas coisas. Mas, nesses testes específicos, ChatGPT e Claude pareceram mais maduros para esse tipo de trabalho com planilha complexa. Outro uso muito útil é a limpeza de dados. Sabe aquela planilha em que aparece São Paulo, SP, São Paulo sem acento e o inexplicável São Paulo capital como se fossem lugares diferentes? Você pode simplesmente pedir para a IA padronizar esses valores. Ou identificar nomes de fornecedores que parecem diferentes, mas que provavelmente são a mesma empresa. Ou traduzir uma coluna. Ou classificar comentários.
Outro exemplo, se você tem um histórico de atendimento ao cliente numa planilha, você pode pedir para criar uma coluna dizendo se a interação foi positiva, negativa ou neutra, ou qual produto aquela reclamação menciona, ou qual assunto aparece com mais frequência. Isso é muito poderoso porque muita empresa tem dados de mais e análise de menos. Então, aproveita a IA e de repente tem uns insights legais naquele base final, agora vale esse do SharePoint. Outra dica, esses recursos ficam ainda melhores quando você conecta outros apps. A OpenAI hoje chama isso de apps no ChatGPT, que antes eram os conectores ali nas configurações. Você pode ligar o Drive, Notion, Gmail e referenciar arquivos sem precisar ficar puxando as coisas de uma janela para outra. Mas tem outros apps mais diferentes, tipo o Quinto Andar. Em março, a empresa anunciou uma integração com o ChatGPT para busca de imóveis em linguagem natural. E dá para fazer essa conexão com a planilha. Então, imagina, uma produtora com uma lista de convidados para um intercâmbio cultural. Ela tem o bairro, a data, o perfil de hospedagem e, em vez de sair pesquisando tudo manualmente, dá para começar a estimar as opções diretamente em novas colunas, sem sair da planilha, puxando os dados do Quinto Andar. Para viagem, a OpenAI já tinha anunciado apps como o Booking ou a Expedia. Dá para conectar o Canva, até o Uber para estimativa de preço de corrida, ou o HubSpot para insights do CRM. Tudo isso, claro, se a TI da sua empresa deixar. Se a planilha tem dado sensível, dado de cliente, financeiro, informação estratégica, nem sempre esses conectores vão estar ativados. Então, se não aparecer para você, abre o chamado do Helpdesk. A ideia aqui é que a IA deixa a sua planilha bem mais inteligente. Agora, à medida que você usa a IA no Excel, é provável que você comece a se perguntar se precisa mesmo de uma planilha. Sim, planilhas são uma espécie de bancos de dados e linguagens de programação simplificados para humanos. Elas foram uma invenção maravilhosa. O Excel é uma das ferramentas mais importantes da história do computador pessoal. E, ao mesmo tempo, muita coisa que a gente faz em planilha hoje é uma gambiarra, que a ferramenta era o que existia na época. A IA funciona muito bem quando consegue usar ferramentas mais estruturadas, bancos de dados, código, linguagem de programação, APIs. Inclusive, quando você pede para o Claude fazer uma análise mais pesada, você vê aqui que ele está usando Python, uma linguagem de programação, embaixo do capô. Então, eu acho que o futuro é um pouco esse. Você conecta suas fontes de dados diretamente nessas ferramentas, com, claro, permissão, segurança e governança, e pede análises, dashboards e simulações sob demanda, direto no Teams ou no chat, onde você preferir. Eu honestamente acho que daqui a alguns anos usar Excel para certas tarefas vai parecer meio esquisito. Esse uso de planilha como o sistema nervoso central da empresa, com tudo misturado ali dentro, deve diminuir. E vou dar graças a Deus quando esse momento chegar. Mas, enquanto ele não chega, essas novas ferramentas já ajudam um bocado. Elas não eliminam a necessidade de entender os dados, claro, e checar, mas eliminam uma parte enorme do sofrimento operacional. O mais interessante foi ver como isso chegou primeiro via ChatGPT e Claude, e não com Microsoft e Google, como a gente esperaria. Mas isso é papo para um outro IA modo de usar. Até a próxima.